Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, em você e com toda a tua família. Quero agradecer a todos vocês pelos likes, pelo compartilhamento, pelas inscrições no canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Este é um canal de sermões, de estudo da Palavra de Deus. E nesse mês de agosto, julho e agosto, estamos estudando as principais verdades da Bíblia. E essas verdades, sempre dentro de um contexto cristão, espiritual, de forma que a gente possa tirar lições práticas no nosso relacionamento com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que hoje os céus abram suas janelas para derramar bênçãos sem medida sobre você e a sua casa. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Tu és Deus, mas acima de tudo hoje, Pai, queremos vê-lo, queremos senti-lo, queremos ter em nós a manifestação do Teu poder, do Teu amor, da Tua misericórdia, nos abraçando em nossas lutas, nos fortalecendo nas batalhas, nos dando vitória sobre o pecado. Aceite a nossa oração e adoração e fala conosco agora ao estudarmos a Tua Palavra. E, Senhor, visite a cada um dos Teus filhos e filhas que estão vendo esta mensagem. Visite a sua casa, visite o seu coração, supra suas necessidades, satisfaz-lhes o desejo do coração, Senhor, conforme a promessa da Tua Palavra. O Senhor disse no Salmo 37, confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Diz o Salmo 20 que o Senhor pode satisfazer todos os desejos do nosso coração. Então, Pai, de acordo com a Tua vontade, Tua bondade e Tua misericórdia, satisfaz hoje todos os desejos do nosso coração que estão de acordo, que estiverem de acordo com a Tua vontade, com a Tua bondade e com a Tua misericórdia para cada um de nós. Tenha compaixão daqueles que estão doentes, visite aqueles lares que estão despedaçados, visite aqueles que estão encarcerados, presos, não apenas em uma cadeia física, mas presos na cadeia da culpa, do medo, das incertezas e das fobias. Liberta teus filhos, ó Deus, dessas cadeias que os escraviza, que os acorrenta, que os aprisiona e que os mata e que os impedem de ser felizes. Por favor, Senhor, liberta-nos de todo mal. Dá-nos vitória sobre o pecado e a tentação. Dá-nos vitória sobre o mal. Dá-nos vitória sobre esses medos. Ajude-nos, ó Deus, a confiar mais em Ti, a acreditar mais no Senhor e a confiar mais nas Tuas promessas. Ajude-nos hoje a tomar posse das Tuas promessas, Pai. E cumpre as Tuas promessas na vida de cada um de nós. E nesse momento, ao abrir da Tua Palavra, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Deus. Nós Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, hoje nós vamos falar de relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Eu tenho dito, este ano nós temos trabalhado no canal Meu Andar com Deus 3 coisas importantes, essenciais para a nossa vida: conhecer a Deus, conhecer a mim mesmo e conhecer o meu próximo. Quando eu tenho um conhecimento de Deus, eu percebo quem eu sou, e ao perceber quem eu sou, eu vou ter uma visão correta do outro, e ao ter a visão correta do outro,
eu vou estabelecer relacionamentos saudáveis que me permitam ser feliz, independente das circunstâncias. Outro dia, eu ouvi na minha congregação alguém dizer que ninguém tem paz e que ninguém é feliz. Olha que visão absurda que eu tenho de Deus, que eu tenho de mim mesmo e que eu tenho do meu próximo. Se eu não consigo ter paz, significa que o sentimento de culpa me escraviza, me domina. Se eu não tenho paz, significa que minha consciência não está tranquila, limpa. Eu vivo as fobias e os medos deste mundo. Então eu me escravizo nos labirintos dos sentimentos negativos que me acorrentam para a infelicidade. Aí eu vou dizer que ninguém é feliz e que não existe felicidade. Por quê? Porque eu estou acorrentado a esses medos, a essas fobias. Então, relacionamento vertical, relacionamento horizontal, tem que ver com os 10 mandamentos. Renivaldo, mas os 10 mandamentos não faz parte do processo da salvação. A lei de Deus não foi dada para a salvação, meu irmão. Meu querido amigo e amiga, minha irmã em Jesus Cristo, a lei de Deus não foi dada para a salvação. A lei de Deus é para relacionamento. É para facilitar a relação homem-Deus e homem-homem. E eu quero que você olhe hoje para os 10 mandamentos de Êxodo 20 de uma forma diferente. Eu quero que você olhe do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de quem é você e do ponto de vista do outro. Antes da gente... Vamos para os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Agora, antes da gente pensar nos 10 mandamentos, lembre-se que os 10 mandamentos está relacionado ao relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e o homem, entre o homem e Deus, entre o homem e o homem. Bom, nós temos que pensar os 10 mandamentos do ponto de vista de relacionamento, não do ponto de vista de exercício ou de práticas para a salvação, porque isso é impossível. Ninguém pode praticar nada para se salvar. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, sem obras, porque obras é fruto da salvação. Se você observar bem, os 10 mandamentos começam exatamente desse ponto de vista. Primeiro, Deus liberta você do pecado. Primeiro, Deus liberta seus filhos para depois oferecer a eles a possibilidade e a oportunidade da obediência. Então, leia comigo Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2. Antes da gente ler aqui os 10 mandamentos, você precisa prestar atenção nos 2 primeiros versículos da Bíblia, de Êxodo 20. O texto começa dizendo: e falou Deus todas estas palavras. Versículo 1 de Êxodo, quem é que fala? É Deus. E quem é Deus? Êxodo capítulo 6, Êxodo capítulo 6, Deus se apresenta para Faraó e ele diz, versículo 2, diz assim: falou mais Deus a Moisés, eu sou. Essa expressão eu sou é uma expressão única na Bíblia e define quem é Deus, o eu sou, o soberano, o eterno,
onipotente, onisciente, onipresente, imutável, misericordioso, amoroso. Esse é quem é Deus. E esse Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus onisciente, onipresente, onipotente, eterno, imutável, esse Deus com todos esses atributos, ele se apresenta como Pai. Se você continuar lendo aí, quando Deus vai libertar seus filhos do Egito, ele se apresenta como Pai. Veja no capítulo 4, versículo 22 e 23. Deus disse: Moisés, apresente-se diante de Faraó, e você vai dizer ao Faraó o seguinte, verso 22, Israel é meu filho, meu primogênito. Diga a ele, deixe ir meu filho para que me sirva, e se você recusar deixá-lo ir, matarei os teus filhos, o teu primogênito. Matarei o teu filho, o teu primogênito. Como é que Deus se apresenta? Como Pai. Deus é teu Pai. Deus é meu Pai. Deus é o nosso Pai. Então a primeira preocupação que eu tenho que ver com os 10 mandamentos é relacionamento. E aqui Deus se apresenta, Êxodo capítulo 6, versículo 2, ele diz, eu sou. Êxodo capítulo 20, versículo 1, e falou Deus todas estas palavras. Percebe, meu irmão, minha irmã, Deus se apresenta como Pai que quer libertar seus filhos, que quer salvar seus filhos. E a primeira preocupação de Deus é libertar seus filhos. E ele vai falar com seus filhos. Ele vai se manifestar aos seus filhos. Quando você lê os 10 mandamentos, leia sempre até o versículo 20. Porque no versículo 18 ao 20, o povo vai preferir não ouvir a Deus. Aliás, o grave problema do cristianismo moderno é que hoje nós não queremos ouvir mais a Deus na sua palavra. Queremos ouvir pastores, queremos ouvir doutores, palestrantes, queremos ouvir pastoras, anciãos, queremos ouvir líderes, homens. E o povo quis ouvir Moisés, mas não queria ouvir a Deus. Então o versículo 1 diz, e falou Deus todas estas palavras. Esta palavra não é de homem, esta palavra é de Deus. E quando Deus fala, Deus quer que seus filhos, libertados do pecado, ouçam. Versículo 2, Êxodo 20, versículo 2. Eu sou Deus, e falou Deus todas estas palavras. Ele disse, versículo 2. Eu sou teu Deus. Opa, aqui nós temos outra expressão tremendamente forte. Ele não é apenas o eu sou, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imutável. Ele é Deus. Mas ele não é só isso. Ele é teu Deus. Observe que aqui já há mais uma intimidade. Aqui nós já percebemos uma expressão em que Deus pede uma intimidade comigo. Eu sou teu Deus. Renivaldo, ele está dizendo, eu sou teu Deus. João, Deus está dizendo, eu sou teu Deus. Maria, Deus está dizendo, eu sou teu Deus. E aqui é relacionamento, meu irmão. É intimidade. Salmo 25, versículo 14, Deus quer ter intimidade conosco. Leia Salmo 25, 14. Olha que coisa tremenda. O Deus eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, ele se queda. Ele se torna até ser humano.
por mim e por você. Olha o que está escrito. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança aqui é regras, é normas, é preceitos, é estatutos, são leis. E essas leis, elas são para quê? Para barrar o relacionamento ou para estabelecer o relacionamento? Ou para vincular o relacionamento às regras para que você seja feliz no relacionamento? Os 10 mandamentos são para quê? Para que você desenvolva a intimidade com Deus e Ele firme com você a sua aliança. Deus quer ter intimidade com seus filhos, libertos do pecado, para estabelecer com eles a sua aliança. E aí vem os 10 mandamentos. Você não pode deixar de ler o versículo 1 e 2 de Êxodo por isso, porque no versículo 2 ele diz: eu sou teu Deus. Eu libertei você. Eu salvei você. Diz o versículo 2. Leia comigo. Eu sou o teu Deus, que tirei você da terra da escravidão, da terra do Egito. Eu tirei você do Egito. Eu tirei você da escravidão. Eu salvei você. Percebe? Onde estão os 10 mandamentos? Antes do Egito ou depois do Egito? Onde estão os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, as leis de Deus? Antes de você aceitar a Jesus Cristo ou depois que você é salvo, liberto do pecado em Jesus Cristo? A lei é fruto, a lei é posterior à salvação. Não tem significado nenhum a lei no Egito. Enquanto eu e você é escravo, ou somos escravos do pecado, a lei não tem sentido, porque é a lei que só condena nesse caso. Nós não temos nenhum tipo de amizade com a lei. A lei não pode ser selada em meu coração, porque eu estou inimigo da lei. Romanos capítulo 8, versículo 4 e 5, Paulo diz que eu sou inimigo de Deus, inimigo da lei de Deus. Eu não consigo fazer a vontade de Deus porque eu vivo contra a lei de Deus. Então Deus primeiro tem que me libertar da escravidão do pecado. E aí a lei passa a ter todo sentido na minha vida, porque ela entra num contexto de aliança. E aliança tem que ver com relacionamento. Filho, eu quero andar contigo. Eu quero habitar com você. Eu quero caminhar com você. Eu quero iluminar você. Eu quero transformar você. Então agora a gente tem que conversar. Porque uma vez que você é meu filho e eu sou teu Deus, eu tenho algumas regras para que o nosso relacionamento seja um relacionamento feliz. E aí entra os 10 mandamentos. A partir do versículo 3 a gente vê aí os 10 mandamentos. Versículo 3 está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, não farás para você imagem de escultura. Não te prostrarás diante de nenhuma imagem, seja de homem, seja de animal, seja do sol, da lua ou de árvores. Nada você deve se prostrar. Você deve adorar somente ao Deus eterno. Versículo 5. Versículo 6 diz que você tem que cuidar com as suas palavras. O versículo 7 tem que cuidar com as palavras, para você não blasfemar, para você não desonrar teu pai, o teu Deus. Versículo 8. Dentro desse relacionamento, Deus estabeleceu um dia especial para estar com você, com teu pai. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, então Ele estabelece um dia especial para estar com você. Não é o domingo, não é a segunda, não é a terça, não é a sexta-feira, não é nenhum dia da semana. Aliás, na Bíblia só tem um dia com nome na semana. É o Shabá, Shabá de Deus, o dia do descanso de Deus.
E Deus, para nos dar exemplo, Ele diz, descanse no sábado. Eu quero trabalhar o sábado separado aqui dos 10 mandamentos, porque existe uma controvérsia dentro do cristianismo que Deus anulou e que Deus destruiu o sábado e que você não precisa mais do sábado. Eu tenho uma série Pôr do Sol no meu canal, você pode assistir os vídeos lá. É uma série muito bem assistida do meu canal, onde eu trabalho justamente a questão do sábado. Mas a gente vai trabalhar amanhã, ou depois de amanhã. No próximo tema nós vamos trabalhar essa questão do sábado. Mas o Deus eterno, que é teu Pai, o eu sou, teu Pai, Ele diz, filho, lembre-se do sábado, para você santificar o sábado, porque eu criei o sábado, descansei no sábado e santifiquei o sábado para um dia de relacionamento comigo e com você. O relacionamento com o universo, Deus estabeleceu um dia, em 6 dias você trabalha e no 7º dia você descansa, é o Shabá de Deus. Isaías 58, a gente vai trabalhar esse texto depois, tá bem? Aí depois vem versículo 11, versículo 12, honra teu pai e tua mãe. Pronto. Aqui nós estabelecemos o relacionamento vertical. Até aqui, versículo 11, relacionamento vertical. Deus com você, você com Deus. E lembre-se, aqui o teu Deus aqui é individual. Os 4 primeiros mandamentos têm que ver com relacionamento pessoal com Deus. É você e Deus. E Deus e você. Lembre-se do versículo 1 e 2. Ele diz, ele fala e ele quer falar com filhos. Ele quer libertar filhos. Os filhos dele que estão escravizados pelo pecado, acorrentados pelas dores e culpas, ele quer libertar. Ele quer salvar. E ele quer entrar em aliança com ele. Ele quer entrar em aliança comigo, com você. Então os 4 primeiros mandamentos têm que ver com relacionamento homem-Deus e Deus-homem. É entre nós. Deus é o teu Deus. Então ele quer falar com você, ele quer caminhar com você, ele quer fazer parte da tua história. E ele quer que você faça parte da história dele. Por isso ele está preparando uma casa para você no céu. Tem nada a ver com salvação aqui, por favor. Mandamento é para quem está salvo. Mandamento de Deus é para quem está salvo. Porque quem não está salvo não tem nada a ver com mandamento. Aliás, é inimigo da lei de Deus. Leia Romanos capítulo 8, verso 4 a 6. Verso 13, não matarás. O 14, não adulterarás. 15, não adulterarás. Verso 12, honra teu pai e tua mãe, né, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 16, não dirás falso testemunho. Mais uma vez aqui vem a questão da língua, né, o cuidado com a fofoca, essas coisas aí. E o verso 17 fala do não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu jumento, nem a sua jumenta, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Versículo 18, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor das trombetas, o povo observando, estremeceu de longe. Verso 19, disseram ele, fale você conosco, Moisés, e não queremos ouvir a voz de Deus. Não fale Deus conosco para que a gente não morra. Então Moisés falou no versículo 20, não tenham medo, Deus veio para provar você. Dentro do relacionamento com Deus. Eu insisto nesse canal. Muita gente não gosta de mim, me acha chato, me acha radical, né? Eu não vou enganar você. Deus liberta você do pecado para você continuar vivendo essa vidinha medíocre, essa vida mesquinha, esse coração continuar cheio de egoísmo, de ódio, sem compaixão, sem amor, sem misericórdia. Os exemplos da Bíblia, Caim, nós encontramos um Caim religioso no altar, prestando culto a Deus, mas de modo muito egocêntrico.
egoísta até. Nós encontramos as virgens nécias, com a sua preguiça, com o seu comodismo, com seu mundanismo. Deus chama você para provar você, porque Ele quer mudar teu coração, e Ele vai usar a lei. Eu fico triste hoje com o cristianismo moderno, que fica pautado em obras, pautado em eventos, pautado em coisas que nada tem que ver com relacionamento com Deus. Mas aqui os 10 mandamentos falam do relacionamento com o próximo. Eu tenho que cuidar de mim mesmo para não matar, não roubar, não adulterar, porque tudo isso vai trazer prejuízo aos outros. Leia comigo Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai dizer exatamente isso, que eu não devo causar escândalo e eu não devo prejudicar os outros. Tessalonicenses capítulo 5. Leia comigo, a partir do versículo 12, diz assim: agora rogamos a vocês, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vocês, e que vos presidem no Senhor, e que vos admoestam, e que tenhais em amor a máxima consideração os que trabalham, e vivem em paz uns com os outros. Observe essa expressão, vivam em paz uns com os outros. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, e consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos com todos. Observe a expressão, sejam longânimos com todos. Observe essa expressão, tenham paz, vivei em paz uns com os outros, e sejam longânimos uns com os outros. Evitem que alguém retribua o mal com o mal. Verso 15. Evitem retribuir o mal com o mal. Isso aqui fala de perdão. Então os 10 mandamentos têm que ver com relacionamento. E não existe relacionamento sem confiança, sem perdão, sem misericórdia, sem amor. Ninguém é capaz de amar os outros sem praticar os mandamentos. Foi Jesus Cristo quem disse, se você me ama, você vai praticar os mandamentos. A prática dos mandamentos é fruto de amar a Deus e o próximo. Praticar os mandamentos é fruto de amar a Deus e ao próximo. Leia o verso 16 também. Regozijem-se sempre. Aliás, no verso 15 ainda. Segui o bem. Sempre o bem. Entre vocês e com os outros. Façam o bem sempre. Ser bondoso, ser misericordioso, ser altruísta, ser alegre, no verso 17, tem que ver com a prática dos mandamentos. E isso é para quem está salvo. Agora, no versículo 18, 19 e 20, o povo não quer ouvir a Deus. E o cristianismo moderno não quer mais ouvir a palavra de Deus. Por isso eu fico inventando que Deus anulou a lei. Deus não anulou lei coisa nenhuma. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. A lei é pura. A lei é perfeita, Salmo 19, versículo 7. A lei de Deus é eterna. Agora, a lei só tem sentido do ponto de vista da cruz. Do ponto de vista da libertação. Quando Deus mata um cordeiro no Egito, o cordeiro pascal, Êxodo 14,
Deus está dizendo, eu sou teu pai e eu quero livrar você do pecado. E os 10 mandamentos começam exatamente com essa expressão, eu sou. Falou Deus todas estas palavras, eu sou teu Deus, eu tirei você do Egito. E agora sim, os mandamentos têm todo sentido, porque Deus quer estar com seus filhos. Deus quer purificar seus filhos. Êxodo 19 pede para eles lavarem as suas vestes. Porque Deus quer falar com eles. Moisés, vai lá, fala com eles que eu quero falar com eles. Estabelece um limite lá, mas diz para eles ficar lá pertinho do monte que eu vou falar com eles. Para quê? Para prová-los. A lei é uma prova de amor. Deus de amor concede uma lei de amor para os filhos amarem a Deus, obedecendo a sua lei. Vamos terminar essa mensagem lendo o livro de 1 João, capítulo 5. Meu amado, minha amada, a lei de Deus é maravilhosa. Eu não quero que você deixe de ler, leia devagarzinho depois o texto, tá bem? Faça a sua própria análise, mas não leia os 10 mandamentos sem a perspectiva do Calvário. Porque o cordeiro morto no Egito é Jesus Cristo. É Deus morrendo por seus filhos para resgatá-los, para libertá-los da escravidão. E depois que ele liberta, que ele purifica esse povo, que ele santifica esse povo, aí Ezequiel 36, versículo 27, ele diz, coloca a sua lei em nosso coração. E aí, leia comigo 1 João capítulo 5, versículos 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama o Espírito Santo aqui, tá? A expressão aqui é amar o Espírito Santo. Cuidado, muita gente hoje nem acredita no Espírito Santo. Eu tenho 3 séries aí no meu canal falando só do Espírito Santo. Então assista minhas séries aí. O Espírito Santo 2021. Vou ser cheio do Espírito Santo 2022. E no Espírito Santo 2023. Nós precisamos entender e aceitar e crer e buscar conhecer o Espírito Santo, porque aqui está dizendo, todo aquele que ama ao que o gerou. Lucas capítulo 1 fala que quem gerou Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Também amará aquele que é nascido do Espírito Santo. Aqui é um jogo de palavras que eu já expliquei, inclusive, no meu canal, mas se você tiver dúvida, eu posso preparar uma mensagem só nesse texto aqui, falando aí sobre a questão da trindade, da divindade no nascimento de Jesus Cristo. Né? Se amamos a Deus, se nascemos de Deus, vamos amar a Jesus Cristo. E só podemos amar a Jesus Cristo se amarmos o Espírito Santo. E aí, nisto, verso 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Observe aqui, olha que tremendo. Primeiro eu tenho que amar, eu tenho que ser nascido de Deus, libertado do pecado, no caso. Amar a Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. E quem é que vai me levar a amar a Jesus Cristo? Eu vou ter que amar primeiro o Espírito Santo, porque é ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E agora, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Aqui já é a segunda parte da lei, né? Amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são o quê? Uma prova de amor. Deus derrama seu amor em nosso coração. E o amor de Deus é tão abundante, tão perfeito, que eu não tenho outra coisa a fazer a não ser praticar os mandamentos ou obedecer a Deus.
obedecer a palavra de Deus, me satisfazer. Os meus ouvidos agora têm prazer em ouvir a voz de Deus, em atender a palavra de Deus. Se você observar bem, essa expressão atender ou ouvir é muito frequente na Bíblia. O povo deixou de ouvir a Deus desde Gênesis. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Até ali eles se esconderam de Deus, porque eles ouviram a voz de Deus. O povo de Israel se esconde de Deus lá no Monte Sinai, com medo de Deus. Que tipo de religião é essa que você tem medo do teu pai? Que religião é essa que você não tem coragem de se apresentar diante do teu pai e você não tem prazer no teu pai? Nisto conhecemos todo aquele que é nascido de Deus, ama Jesus Cristo. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo 3 agora. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Cordeiro, Jesus Cristo é o libertador. É aquele que vai lá no Egito fazer 10 milagres para libertar seus filhos. Enquanto para os egípcios eles viam como pragas, para os filhos de Israel eram milagres, porque nenhuma praga chegou à tenda dos filhos de Israel. Prova de amor. Deus prova o seu amor para conosco. O último texto de hoje, Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 8, e diz assim: porque Jesus Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios. O povo estava escravo no Egito 400 anos. Na verdade, 440 anos, né? Era para ele ser libertado com 400 anos, mas Moisés vai matar um egípcio, né? Então Deus vai ter que esperar mais 40 anos para converter Moisés, para preparar Moisés para ser humilde, submisso à vontade de Deus. Então 440 anos Deus deu de oportunidade para os egípcios se arrependerem e tratarem bem os filhos de Deus, e para os próprios israelitas perceberem que o Egito não era a casa dele, o lugar deles. E 440 anos depois, Deus envia o Cordeiro. A Páscoa é imolada no Egito. O povo estava fraco pela idolatria, pela escravidão, pelo conformismo e comodismo, comendo os alhos do Egito, as comidas do Egito, os costumes do Egito, vivendo os costumes do Egito. E Deus vai lá e mata o Cordeiro. Versículo 6. Quando nós ainda éramos fracos, ele morreu pelos ímpios, ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele não morreu pelos salvos, ele morreu para salvar os perdidos. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor. Os 10 mandamentos lá de Êxodo termina dizendo que Deus estava querendo provar seus filhos. Que cristianismo é esse hoje que não quer prova? Que não aceita as provas? Que rejeita as provas? Ah, Deus não me ama, porque senão Ele não permitiria que eu passe por isso. Tudo que Deus faz, meu filho, minha filha, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo que Deus faz é para dizer para você que Ele te ama e que Ele quer você perto dEle e que Ele quer Ele perto de você.
Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A lei não tem sentido nenhum no Egito. A lei não tem sentido nenhum antes da cruz. Você e eu precisamos primeiro entender que Deus, o Pai eterno, o grande eu sou, Ele é teu Pai. Ele é teu Deus. E Ele disse para o faraó: deixe sair do Egito meus filhos. O faraó aqui representa Satanás. Leia Zacarias capítulo 3, Deus diz para Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Ele não é um tição tirado do fogo. Deus está ansioso de nos libertar dessa vida de pecado acariciado, dessa vida de mesmice, porque Ele quer nos dar a salvação. Agora, Ele não salva você para você viver essa vida mesquinha, de coração impuro, de mente impura. Deus liberta seus filhos para entrar em aliança com Ele. Não tem como a gente não ler Hebreus capítulo 10, porque o papel da lei é esse. Hebreus capítulo 10. Leia comigo. Versos 15 a 17. Está escrito: E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e na sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Amém? Esse é o Deus eterno, que apresenta primeiro a redenção e depois o dever, depois a obediência. Então a obediência é fruto da salvação. A lei não tem sentido no Egito. A lei não tem sentido antes da cruz. E lembre-se que a cruz, ela tem os braços, que é a parte horizontal, e tem a haste, a parte vertical. Lembrando os 10 mandamentos. Jesus Cristo vem morrer para nos ligar de novo ao Pai, para nos levar de novo ao trono da graça, onde nós podemos confiantemente nos apresentar diante do Pai, sem medo, sem arrependimento, sem culpa, porque nós amamos o Pai através da obediência aos seus mandamentos. Amar a Deus nada mais é do que praticar a lei, obedecer a lei. E Deus fica feliz quando Ele encontra filhos que o adorem em espírito e em verdade, porque eles espelham o caráter de Deus, e o caráter de Deus se revela na lei. Meu querido, minha querida, a lei de Deus, os 10 mandamentos, não é para a salvação, mas é para o relacionamento com Deus e com o próximo. Não quer você hoje entrar em aliança com Deus? Salmo 25, versículo 14. Deus quer fazer uma aliança com você. Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 17. Deus quer fazer uma aliança com você. E essa aliança inclui colocar no teu coração a lei. Deus quis provar os filhos de Israel para quê? Para colocar a lei no coração deles, para que o relacionamento com Ele fosse um relacionamento feliz. Eles tivessem prazer em ouvir a voz de Deus. Alegria em estar perto de Deus, assim como Deus estaria alegre em fazer um tabernáculo, um santuário para morar perto deles. A lei não é para a salvação, a lei é para manter você salvo. A lei é para manter você feliz ao lado de Deus. Quer você ser feliz ao lado de Deus? Quer você entrar em aliança com Deus hoje? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, meu Deus, diante de Ti. E é diante de Ti, meu Deus, que queremos viver para sempre. E obrigado, Pai, por nos libertar do Egito, do nosso pecado.
Obrigado, meu Deus, por nos tirar das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado por nos amar, mesmo quando nós ainda éramos fracos, ímpios e pecadores. Obrigado pelo Cordeiro que enviaste para morrer por cada um de nós. Ajude-nos hoje, ó Deus, então, a abrir o coração, para que o Senhor cele em nosso coração a tua santa lei e entremos em aliança com o Senhor, para que sejamos íntimos do Senhor e tenhamos prazer no Senhor e na obediência e em fazer toda a tua vontade. Guarda-nos do mal e dá-nos um novo coração. Nós te adoramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.